Ora, muito bem-vindos. Eu gostaria de dizer mais um vídeo de Aeroplus, mas não é necessariamente mais um vídeo de Aeroplus. Este vídeo, na realidade, é da XTB e a XTB permite-nos carregar este vídeo no nosso canal. É uma série que já tínhamos falado algumas vezes, que vários de vocês pediram, e nesta série eu vou comprar e tecer algumas considerações sobre vários REITs. É uma série que vai demorar algum tempo, porque eu farei um vídeo uma ou duas vezes por mês e vou comentar alguns REITs e comprá-los para a minha carteira. É uma série que eu vou fazer como analista externo da XTB, uma série para a XTB, mas que achámos por bem divulgá-la a todos vocês aqui no canal da Aeroplus também, e portanto esperemos muito sinceramente que gostem. Nesta série, como eu disse, eu vou então comprar vários REITs, analisá-los, tecer várias considerações sobre eles e comprá-los e adicioná-los a uma carteira e comentar aquilo que é a sua performance, a sua posição na minha carteira, enfim, tudo e mais alguma coisa, ao longo do tempo. Decidimos fazer isto porque, primeiro, já estava prometido há algum tempo que nós iríamos fazer este tipo de trabalho para o gratuito, ou seja, vamos disponibilizar gratuitamente esta série toda. Vocês todos os meses terão acesso a um vídeo destes de forma totalmente gratuita. Se ainda não são clientes da XTB, podem abrir a vossa conta no link que está na descrição deste vídeo. E recomendo muito sinceramente que o façam por esse link, embora seja um link de afiliado da Aeroplus. Poderão depois colocar aqui perguntas neste espaço e eu responderei, até para, no fundo, retribuirmos todo este valor uns aos outros. Vocês abrem conta na XTB, porque é a XTB que potencia esta série e porque é uma excelente corretora, naturalmente. Vocês abrem pela afiliação da Aeroplus, porque também é a Aeroplus que está a potenciar todo este conhecimento, e eu próprio, Artur Mariano, não é? E depois, enfim, por vocês estarem a seguir a série e eventualmente também me darem dicas ao longo da série de coisas que gostem e de coisas que queiram que sejam vistas e de aspectos, porque eu também não sei tudo, e no caso dos REITs eu não tenho tempo para estudar todos os REITs. Portanto, eu não tenho uma equipa atrás de mim como alguns analistas americanos só a estudar REITs todos os dias e a fazer-me chegar já aos números de forma compacta e eu tomar decisões. Não é isso que acontece. Eu tenho muitas vezes que estudar os REITs a fundo, embora troque várias impressões com muita gente. E de facto, vocês, portanto, por isso acontecer, eu também vos responderei a todos os comentários, dúvidas que vocês tenham, dentro daquilo que são as minhas capacidades e dentro daquilo que é o propósito desta série. Esta série aliás, está um disclaimer. Há aqui uma barrinha com um disclaimer, ele está também na descrição do vídeo. Nós temos extremo cuidado nisto e eu agora tenho que explicar, até porque é o primeiro vídeo. Em todos os vídeos vou falar desse disclaimer, mas aqui tenho que o explicar com algum detalhe. Portanto, isto não é aconselhamento financeiro de qualquer espécie. Isto não é uma recomendação direta ou indireta de compra de REITs para vocês. Eu não vos conheço, eu estou aqui a passar informação genérica sobre REITs. É um facto que eu estou a adquirir para mim. E esta conta é real, portanto, todas as transações que eu fizer nesta conta são reais para a minha conta, mas isso não significa de forma nenhuma que seja uma transação boa para vocês, porque o nosso perfil é diferente, os nossos objetivos, a nossa tolerância de perda de capital, o próprio capital. Nesta série eu vou fazer investimentos mensais entre os 100 e os 500 euros, e isso pode ser muitíssimo para alguns de vocês, pode ser pouquíssimo para outros de vocês. Portanto, não tomem isso de facto dessa forma. Isto não é aconselhamento financeiro, não é uma forma de vos dar recomendações diretas ou indiretas de compras de REITs ou de qualquer outro valor mobiliário, porque eu também vou falar de outros valores mobiliários, vou falar de algumas ações e, em particular, ver essas empresas pelo aspecto do imobiliário, mas efetivamente não é nada disso. Portanto, leiam o disclaimer com cuidado e apreciem esta série e este mundo de informação que nós vamos disponibilizar gratuitamente para vocês, e espero muito sinceramente que gostem. Portanto, como eu estava a dizer, esta é uma conta real, a minha conta real, que eu abri agora mesmo na XTB do zero,
Idealmente era também para mostrar o processo de abertura de conta, mas não fiz isso. Se tiverem dúvidas, coloquem abaixo e falem com a própria XTB, porque eu acho que o suporte da XTB é bastante bom nesse aspecto. O link para a abertura de conta está abaixo. Esta é a minha conta real. Eu vou começar a depositar fundos e a mostrar os vários REITs que eu vou analisar e enfim, ao longo dos próximos tempos, previsivelmente nos próximos anos, eu irei estar aqui a transacionar REITs de forma real e a comentar as transações e o porquê de eu achar que elas são boas para mim, mais uma vez. Portanto, isto não se aplica necessariamente a vocês. Nesta série, naturalmente, eu vou cobrir vários REITs de diversos setores, de diversas formas, de diversos caps também, e explicar-vos o porquê de eu achar que aquele REIT se adequa à minha carteira. Espero muito sinceramente que gostem desta série, até porque ela com certeza vai dar um trabalhão, mas espero muito sinceramente que gostem e espero muito sinceramente que retirem valor desta série. Já sabem, se sentirem seguros para investir o vosso próprio capital, saibam que o investimento do vosso capital pode incorrer em perdas do próprio capital. Portanto, tenham isso presente. Se acham que devem investir por vocês mesmos, se sentem seguros o suficiente, ou por outra, se não se sentem seguros o suficiente, contratem um especialista para vos ajudar nesse aspecto. É também importante dizer que, mais uma vez, este vídeo pertence à XTB, a quem eu agradeço ter-nos gentilmente acedido a ceder o vídeo para o nosso canal, para o mostrarmos a todo o público. E enfim, eu vou começar. Espero que gostem da série. Vamos lá então. Ora bem, vou então agora adicionar uma série de REITs aos meus favoritos na minha conta da XTB. E para tal, aqui do lado esquerdo temos o nosso separador de favoritos. Portanto, é esta estrelinha aqui. E depois temos os vários REITs aqui deste lado, portanto, já nos nossos favoritos. Ou seja, quer dizer que se nós fizermos aqui algum tipo de controles, portanto, por ações, por ETFs, por cryptocurrencies, etc, etc, se viermos aos nossos favoritos, temos aqueles que naturalmente nós escolhemos. Eu já aqui tenho alguns, essencialmente portanto, por fatores representativos. No entanto, vou adicionar mais alguns e, na realidade, se já me segue há algum tempo, sabe que eu providenciei, tanto para 2019 como para 2020, uma lista de REITs a ter em conta por vários motivos para acompanhar o seu desenvolvimento. E vou aqui adicionar alguns deles que me parecem relevantes daqui para a frente, para que estejam aqui nos meus favoritos e que ao longo desta série eu possa comentar sobre eles. Então, para já, eu tenho aqui o Prologis, eu às vezes vou pronunciar as coisas em tom aportuguesado e às vezes vou pronunciar em inglês. Eu tenho alguma dificuldade, para ser sincero, se eu estivesse a dar este talk todo em inglês seria mais fácil. Tenho alguma dificuldade muitas vezes em mudar de uma língua para a outra e colocar a pronúncia correta. Portanto, se isso acontecer, não levem a mal, e especialmente não levem a mal o facto de eventualmente conhecerem um determinado REIT de uma determinada maneira e eu estar a pronunciá-lo de outra. Em todo o caso, eu vou tentar usar sempre a pronúncia em inglês, mas muitas vezes acontece que nós acabamos por aportuguesar assim, aqui algumas palavras quando estamos a trocar a língua. Muito bem, então tenho aqui alguns REITs já. O Prologis Inc., tenho o American Tower, tenho o Innovative, este aqui também é relativamente recorrente nas minhas análises e já vou falar um bocadinho mais sobre ele. O Innovative Industrial Properties Inc., depois tenho o Realty Income Corporation, portanto o Realty Income, é também dos clássicos REITs. Ventas Inc. e o Omega Healthcare Investors, que também é um REIT absolutamente indispensável naquilo que são os clássicos. No entanto, vou adicionar agora uma série deles à minha conta. Isto vai-vos permitir duas coisas. Primeiro, perceber como é que se adicionam favoritos, como é que se procuram, se por acaso ainda não estão familiarizados com a plataforma. E, mais do que isso, naturalmente, perceberem quais é que são os REITs que eu vou ter debaixo de olho para esta série que agora começa e que promete muito. Muito bem.
O Prologis eu já lá tenho. O Equity Residential EQR ainda não o tenho cá, portanto vou aqui selecionar e agora é muito importante fazer aqui uma diferenciação, portanto este primeiro vou explicar. Equity Residential, temos aqui o segundo que efetivamente é um REIT e temos o primeiro que é um CFD. Podem ver aqui CFD e portanto este aqui é um CFD, nós estamos interessados no REIT. Cá está ele também, Equity Residential. Depois vou explicar alguns destes REITs em particular. Blackstone Mortgage Trust, na realidade não é bem um REIT, é mais um trust. E portanto, para já eu não vou cobrir trusts. Mais cedo ou mais tarde nesta série poderei ter que o fazer. HCP é um fundamental. Embora o HCP tenha recentemente mudado de nome e portanto eu vou aqui aquilo que é o nosso HCP REIT. Portanto, ele foi alterado já agora, só para vos mostrar aqui. Atualmente chama-se Health Peak Properties, portanto, mudou de nome há relativamente pouco tempo e eu penso que tenha aqui, exatamente, portanto, ele mudou em finais de 2019, de qualquer maneira, exatamente, portanto, in October 2019, em outubro de 2019, the company restructured its joint venture with Brookdale Senior Living, portanto, basicamente, fundiu-se com a Brookdale Senior Living, que também era um REIT que operava no setor sénior. The company has also changed its name to Health Peak Properties Inc., portanto também mudou o nome para Health Peak Properties. Portanto, já me tinham provavelmente ouvido falar do HCP, atualmente já não é HCP, no entanto, tenham isso em conta que agora se chama Health Peak Properties. Portanto, vamos aqui então colocar Health Peak Properties, Health Peak, e portanto ele vai aparecer. Ora, Peak, provavelmente não. Vamos aqui ver o que é que eu estou a fazer mal. Portanto, Health Peak, está aqui alguma coisa. Exatamente, Health Peak Properties, there we go. Exatamente, ele está aqui já o adicionei aqui. O ticker é peak.us, ok? Portanto, também muito importante. Vamos continuar então aqui na nossa lista. Entretanto, posso aqui já abrir uma nova aba. E vamos aqui à nossa lista. Portanto, Trusts, para já não estou interessado. HCP já cá está. Boston Properties é um REIT que se dedica a escritórios. Ora, Boston Properties Inc. There we go. Está aqui. Vamos também, naturalmente, adicionar o Digital Realty. Absolutamente fundamental. Embora, na realidade, o Digital Realty seja um trust também, tecnicamente falando. Dedica-se essencialmente a data centers, portanto, por esta lista vocês já conseguem perceber. Ventas, já cá está. Ventas, está aqui. Ventas Inc. Kimco Realty, eu penso que já o cá tenha, portanto, possivelmente não. Vamos fazer aqui o Kim, aqui está ele, este caso é CFD, temos aqui o REIT verdadeiro, se quisermos, original, o REIT. Portanto, WP Carey é um REIT que já por acaso não sigo há tanto tempo assim, portanto o ticker aqui é WPC, ele está cá também como REIT, vou adicioná-lo até para perceber, eventualmente no final desta análise, ao longo desta série, assim que é, vai surgir o WP Carey. Tanger Outlets, para ser sincero, não tenho seguido este REIT ultimamente. American Campus, great REIT, espetacular. American Campus Communities Inc. Está aqui também, ACC US. Vejam também o Tiger, muitas vezes é comum haver vários investidores que trocam aquilo que é o nome com o ticker e depois não percebem muito bem. Portanto, é também importante ver que quando eu estou a adicionar estes REITs, vocês terão agora uma noção daquilo que é os REITs que eu vou acompanhar, ok? E isso é absolutamente fulcral para perceberem também o tipo de REIT. Se por acaso tiverem algum que eu não olho e que queiram dizer abaixo, nos comentários, naturalmente, que para a próxima série eu poderei dizer porque é que não o cobri, ou porque é que, ou eventualmente se me tinha esquecido, que suponho que seja difícil, mas poderão sempre dizer abaixo. Public Storage também é um REIT que eu gosto muito. Ora,
vamos aqui colocar Public Storage. Vocês também podem fazer, eu não sei se disse isso, embora eu prefira fazer mesmo o typing, vocês podem naturalmente fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Physicians Realty Trust, apesar de ser um trust, é algo que eu gosto também. É um REIT que eu gosto. Portanto, também o adicionei, naturalmente. Ora, ele já aqui está. Portanto, tem de resto o ticker provavelmente com mais swag de todos os REITs, a DOC. Portanto, é fácil perceber. Stag Industrial não tenho seguido. Simon Property Group, SPG, é outro dos grandes clássicos. Portanto, vou aqui também adicionar. Basta colocar Simon, ele já apareceu. Vocês provavelmente podem se perguntar porque é que eu estou a escrever o nome e não o ticker. Não sei se já disse isto há bocadinho, mas se não disse, digo agora. Eu quero ter a certeza que estou a escolher o veículo certo e acho que vocês devem prestar exatamente o mesmo cuidado. E, portanto, nunca é demais escrever o nome certo, porque muitas vezes pelo ticker vocês podem ser induzidos em erro. Aliás, até há quem diga que o ticker é mais seguro. Para mim é mais seguro escrever o nome e perceber. Até porque lembrem-se que na XTB há muitos CFDs. Eu não avalio CFDs no contexto das minhas análises. Não avalio e não toco. Ao longo desta série, se vocês quiserem CFDs, este não é o sítio certo. Eu avalio REITs e avalio essencialmente numa ótica financeira para o imobiliário, que no fundo é aquilo que eu gosto de fazer e aquilo que sei fazer. Acho eu, como pouca gente. Muito bem, CyrusOne, o Cone, é outro dos grandes REITs clássicos e, portanto, naturalmente eu tinha que o cobrir. Já agora o CFD não aparece sempre por cima e o REIT por baixo, nem vice-versa, ok? Portanto, tem que, efetivamente, ir REIT a REIT. Vou naturalmente cobrir o CyrusOne e vou, possivelmente, adquirir algum dele. Reparem, todos os REITs têm aspectos positivos e negativos. Aplicar o vosso capital, como eu disse no disclaimer inicial, tem riscos, vocês podem perder o capital. Esta série não tenciona ser aconselhamento financeiro de qualquer espécie, nem tenciona dar uma recomendação de compra ou venda direta ou indireta, ok? Vocês aqui vão perceber aqui os REITs que eu estou a comprar e a análise que faço deles. Isto acho que é um trabalho absolutamente revolucionário em Portugal, mas sendo revolucionário não pode ser tomado como análise para investimento, consultoria para o vosso investimento. Não devem simplesmente chegar, pegar se realmente querem investir o vosso capital e se estão perdidos e se não querem fazer essa procura por vocês próprios, contratem um profissional, ok? Este não é o intuito desta série. Eu não sou analista para vocês, sou analista externo para a XTB. Portanto, há uma diferença grande. Stag Industrial, portanto, onde é que nós íamos? Simon Property Group. Portanto, já aqui coloquei o Cone também. Portanto, o Cone já cá está. Store Capital é outro REIT que eu naturalmente vou analisar. Portanto, aqui não está a aparecer como Store Capital. Vamos ver aqui. Já cá está. Por algum motivo, o ticker... Viram aqui que o ticker Store não foi lá ter direitinho. Embora aqui teríamos que colocar eventualmente o ponto S ou ver exatamente o mercado onde ele está transacional. Crown Castle, na minha opinião, é um REIT também muito interessante e vou certamente avaliá-lo. Já aqui temos alguns, mas eu vou continuar a adicionar alguns. Equinix, de facto, é um REIT que eu não podia. Seria um crime quase eu não avaliar o Equinix nesta série. O Geo Group é algo, eu diria, ultra peculiar, porque se cinge no fundo portanto, a propriedades prisionais. Aliás, podemos aqui ver já agora, eu vou aqui mostrar. Ora, portanto, eu vou aqui colocar Geo Group REIT e vamos aqui já ver algumas coisas, porque efetivamente é muito, muito, muito peculiar este tipo de REIT, ok? Eu aconselho também acho que um dos grandes recursos que vocês podem ver é de facto o NAREIT. Tem informações direitinhas ao ponto e é extremamente bom. Aliás, vocês podem eventualmente colocar aqui, eu não sei, eu uso o NAREIT com alguma frequência, vou aqui colocar Best REITs in Hotels. Fazer search e ver o que é que aparece.
muitas vezes nós temos aqui nos resultados uma série de REITs que nos são mostrados, por exemplo, por setor. Lodging Resorts REITs, portanto, adaptados tanto a alojamento como resorts, e temos logo aqui uma seleção que o Noreit faz de REITs e, portanto, na minha opinião, se clicarem depois aqui em See More, tem mais, agora já estamos aqui a entrar noutros campos, portanto tem aqui várias páginas e, portanto, o Noreit é especialmente bom. Em todo o caso, eu venho aqui venho aqui procurar, aliás, o Geo Group, que é de facto um REIT diferente, e vamos aqui tentar perceber, até para eu vos conseguir aqui também explicar alguma coisa, que de facto é um REIT especial e é uma forma de facto diversificarmos muitas vezes, eu vou aqui aceitar os cookies, diversificarmos muitas vezes o nosso portfólio. O ticker é GEO. Reparem, the Geo Group provides, eu depois vou naturalmente traduzir tudo e preparem-se porque vão aqui haver várias coisas que eu vou dizer e ler em inglês, até porque avalio essencialmente REITs americanos, pelo menos no início da série, vastamente para lá da série eu vou falar só de REITs americanos, mais cedo ou mais tarde poderei incluir outros europeus se tanto eu como a XTV acharmos que é melhor. Mas para já vamos focar em norte-americanos, portanto, tanto estadunidenses como canadianos. Mas the Geo Group provides complementary turnkey solutions for numerous government partners worldwide across a spectrum of diversified correctional and community re-entry services. Basicamente, o Geo Group tem algumas soluções turnkey. Vocês não sabem que é turnkey imobiliário, é essencialmente alguma coisa chave na mão, mas que normalmente está logo associado a um cash flow, portanto é mais um conceito financeiro do que propriamente um conceito logístico, para parceiros do governo à escala mundial, para um tipo vasto, se quisermos, um espectro vasto de serviços correcionais, portanto prisionais, e de reinserção comunitária ou reinserção social. Portanto, tem de facto aqui características fantásticas. Em termos de market cap, tem 1,33 mil milhões de dólares, ou bilhões de dólares, como queiram. Quando eu disser bilhões nesta série, naturalmente que me estou a referir a 1.000 milhões, mas é mais fácil também aportuguesar o bilhão. Portanto, o market cap não é assim tão pequeno. E, na minha opinião, aquilo que é a grande característica do Geo Group é, e nesta primeira série eu vou já falar dele e é por isso que estou a analisá-lo já aqui, uma das grandes características do Geo Group é efetivamente poder prestar um serviço muito peculiar e diferente dos outros REITs. No NAREIT também, estes gráficos por vezes tornam-se um bocadinho difíceis de ler para algumas pessoas, portanto, têm aqui em cima, para já só tem a 30 dias e a 1 ano ou a 3 anos, e depois ele demora sempre um bocadinho a processar, depende também, naturalmente, da vossa internet, mas depende sempre um bocadinho mais a processar do que outras ferramentas. Portanto, também a ideia não será vê-lo aqui. O que é muito importante é que numa determinada data o NAREIT compila logo a informação, nomeadamente relativa ao market cap, aos FFOs do último trimestre, quarter, yield, e portanto dá-vos o dividendo logo, tem uma série de informações compiladas que de facto o NAREIT é absolutamente fundamental. Vamos então aqui ver o GEO. Já agora, em termos de REITs, e como nós não vamos propriamente fazer trading, eu uso mais recorrentemente linhas do que propriamente velas japonesas, mas vocês podem usar naturalmente aquilo que vocês bem entenderem. O que é importante relativamente aqui ao GEO? E eu hoje vou falar dele e vou transacioná-lo. Vou já começar por um aspecto altamente diversificado e vou já explicar porquê, mas já lá vamos. Eu vou adicionar este REIT à minha carteira porque, aliás, antes disso é importante vermos aqui a análise e percebermos uma coisa. Portanto, a quebra do coronavírus nos mercados, especialmente nos Estados Unidos, surgiu aqui, portanto, por volta de meados, se quisermos, de março. Esta foi a grande queda. Nós temos aqui uma queda grande, bastante grande.
E de facto temos aqui cerca de, portanto, ele desceu de 17 dólares para, portanto temos aqui uma queda de quase 10 pontos e portanto é muita coisa. Temos aqui uma queda absolutamente brutal. Outro dos meus amigos nesta série vai ser esta calculadora do Windows e portanto aquilo que nós aqui podemos ver é que para uma cotação aqui na casa dos... Portanto, só ver aqui a diferença. Portanto, vamos aqui admitir uma cotação de... nesta diferença aqui em termos de caída do... devido ao Covid-19. Foi a queda mais acentuada que houve. E reparem que, entretanto, o GEO já recuperou quase a níveis pré-Covid. Felizmente para mim, que o vou adquirir hoje, voltou a cair. Mas efetivamente tem aqui, e eu já vou explicar porque é que hoje, pós-Covid, pode ser eventualmente uma boa aquisição com aquilo que é todas as coisas más associadas a este REIT. Mas essencialmente ele caiu de cerca de 17 dólares para pouco mais de 11 dólares, talvez 11,25. Portanto, vamos aqui colocar 11,25 sobre 17 dólares e temos aqui uma queda de 34%. Portanto, foi uma queda a acompanhar os mercados, o que não se verificou em todos os REITs, e eu já vou explicar mais isso, e daqui para a frente vamos também fazer algumas análises a esse nível, mas uma queda de 34% é mais ou menos aquilo que foi a queda global dos mercados bolsistas neste período, e portanto podemos considerar aqui um REIT que teve uma queda em linha com aquilo que foram os mercados. Entretanto, importante também é dizer que atualmente está a cotar a 10,77, mais coisa menos coisa, já andou aqui um bocadinho mais baixo, nada de mais, portanto ele teve ligeiramente abaixo dos 10, portanto estamos aqui a falar de, desde o mínimo histórico, o mínimo local dos últimos 2 meses, estamos aqui a falar de 1 dólar, o que pode significar... não chega a 10% em relação à cotação de hoje. Eu não vou aqui fazer a análise fundamental nunca dos REITs, não é isso que, na minha opinião, determina aquilo que é... aliás, para ser sinceros, os meus conhecimentos de análise fundamental não são tão fortes assim, mas também não é isso é já uma das coisas que eu quero dizer, não é isso que vai guiar e determinar esta série, nem pouco mais ou menos, ok? Aquilo que eu vou fazer é falar dos REITs de uma forma geral, primeiro, e depois avaliá-los de um ponto de vista mais... em termos de FFOs e tudo mais, e portanto fazer esse tipo de análise sem ser uma análise propriamente daquilo que é a sua cotação. Agora, é importante dizer que desde abril, desde 1 de abril em particular, o REIT teve aqui alguma volatilidade interessante. Portanto, ele chegou aqui a cotar acima dos 15 dólares, portanto chegou aqui a cotar um valor relativamente interessante e desde então teve aqui algumas quedas, umas mais pronunciadas, outras mais estendidas, mas tem tido aqui algumas quedas e recentemente, desde a última semana para cá, provavelmente aqui deu-se o efeito Moderna, teve aqui alguma recuperação. Enfim, à escala, digamos, mais à la longue, desde inícios de 2019, este REIT tem baixado muito em valor. Deve-se a alguns fatores. Este é um dos REITs que eu vou comentar e, portanto, mais tarde neste vídeo vou comentar isso. Mas o GEO, de facto, é um REIT que eu não podia não ter, pelo aspecto, na minha opinião, mais importante de diversificação que ele traz. Ok, entretanto, vamos voltar aqui à lista. Corporate Office Properties. Não vou tocar neste REIT. É um REIT que se dedica essencialmente à parte de IT daquilo que é a defesa nacional dos Estados Unidos. Portanto, estamos a falar essencialmente de data centers para as instituições de defesa nacional dos Estados Unidos e, portanto, eu não vou tocar-lhe. Outfront Media é um REIT que eu vou comentar nesta série.
é o alt.us, o ticker. No entanto, tenho aqui algumas reservas relativamente àquilo que pode ser a performance deste REIT nos próximos anos pós-Covid-19, em virtude daquilo que é a minha opinião, se quisermos, relativamente àquilo que vai ser o efeito de publicidade nos próximos anos e, mais do que isso, à própria economia. Agora, ele chegou a cotar a cerca de 6,55, a mais de $30, mas mesmo que seja a $30, este REIT caiu nada mais, nada menos do que 80% no efeito corona. Entretanto, já recuperou alguma coisa, aliás, duplicou em valor em pouquíssimo tempo. Efetivamente, os mercados, quem hoje está a aguentar-se, a aguentar as suas posições no pós-Covid-19, de facto, teve aqui uma recuperação significativa. Aqui, este REIT dobrou em valor, ok? E, portanto, esta queda de 80% é muito pronunciada. Não é um dos REITs onde vou apostar muito nos próximos anos, aliás. Acho que pode ter aqui uma componente relativamente interessante, o Outfront, mas para já tenho algumas reservas sobre não o REIT em si, mas e isso vai ser também grande parte da análise que eu aqui vou fazer. Eu não vou muitas vezes comentar o REIT em si, vou comentar aquilo que é, porque hoje se deve a isso, aquilo que é o setor onde ele se insere. Mas naturalmente os REITs que eu comprar serão escrutinados. Muito bem, National Health Investors, NHI, é um REIT também relativamente incontornável para os investidores de REITs e, portanto, eu vou ter que o adicionar. Está em vários setores, mais proeminentemente no setor da saúde. Ryman Hospitality Properties é de hotéis e é muito interessante. Não seria dos REITs mais... aliás, todos os REITs de hotéis não seria dos mais importantes nesta fase, mas é muito, muito importante considerar REITs de hotéis por isto. Porque tiveram uma quebra absolutamente estrondosa. Portanto, nós vimos aqui de praticamente $90 para 11,5, vamos dizer assim, e de 11,5 para $90, estamos aqui a falar de uma redução absurda. E é muito simples de ver o porquê. O Covid-19 veio, sem dúvida nenhuma, afetar aquilo que é o turismo e os REITs dedicados a hotéis tiveram quedas muito acentuadas, é perfeitamente compreensível. E, portanto, não sendo um dos REITs, preferenciais para levar em conta nos próximos anos os de hotéis, a verdade é que vou ter que os analisar e provavelmente vou alocar alguns ao meu portfólio, porque, embora entenda que o setor está, não diria afetado, mas está condicionado para os próximos anos, tem aqui um upside muito, muito grande em termos de valor intrínseco do imobiliário. Isso é muito importante, essa análise, e é uma das análises que eu posso fazer com mais exatidão. Reparem que um REIT que sempre se manteve acima dos $65 nos últimos 2 anos está agora a cotar 30. E, portanto, e chegou a cotar menos de 17, de 16 qualquer coisa. E, portanto, menos do que isso, aliás. Chegou a cotar, peço desculpa, cerca de 12. Assim é que foi. Em todo o caso, aqui de facto é bastante importante. Pennsylvania Real Estate Investment Trust, não vou analisar, prende-se essencialmente com shoppings e sinceramente é um REIT que não estou tão à vontade para analisar porque não estou tão em cima dele. Reparem a quantidade de análises que se têm que fazer só para cobrir os REITs que eu neste momento já aqui tenho. Bremer Hotels and Resorts também não vou cobrir. Arbor Realty Trust também não vou. Aliás, este aqui vou ter que cobrir. O BHR, pelo mesmo motivo que estava a dizer antes. Ora, BHR, mas a XTP não o tem. Eu ia dizer exatamente a mesma coisa do Pennsylvania Real Estate Investment Trust, que não tenho efetivamente coberto este REIT já há muito tempo que não olhava para ele. Agora poderia eventualmente tornar-se interessante em função dos tempos que estamos a viver. Depois temos aqui Landmark Infrastructure Partners para comunicação portátil, é também interessante analisar. Wellmark, salvo erro.
talvez assim, eventualmente não está, exatamente, não está na XTB, portanto não o vou analisar. Unity Group também não tenho grande interesse e possivelmente também não está aqui. Podemos eventualmente, Unity Group, está sim senhor, não tenho grande interesse em analisar, embora talvez o venha a analisar, e portanto vou aqui colocá-lo nos meus favoritos porque não vou analisar o Landmark Infrastructure Partners. Já agora, alguns REITs que a XTB não tiver, eu vou fazer eventualmente o pedido para depois a XTB os disponibilizar. Safety Growth and Income, portanto, ticker SAFE, também não existe. Era um REIT que se dedica a terrenos e que eu de facto não tenho grande interesse em analisar agora, porque essencialmente é um small cap, eu não estou muito por dentro deste REIT, nem do land. Eventualmente poderei aqui fazer alguma. Ora, Gladstone Land, não tem também. Catchmark Timber, vamos ver se tem. Também não. Core Energy, este possivelmente interessar-me a analisar aqui no contexto da XTB, eventualmente também não está disponível. Investor Real Estate Trust também não tenho grande interesse em analisá-lo. Muito bem, estes são alguns daqueles que eu tinha deixado, portanto, sob se quisermos, escrutínio para 2019. Depois vou falar da análise para 2020. Temos aqui já alguns REITs. É importante ver aqui já agora algo. Portanto, estamos agora no Equinix. Eu filtrei aqui do mais caro para o mais barato. O Equinix é o que neste momento tem cotação mais alta. Muito bem, é importante ver uma coisa. Eu deixei este REIT debaixo de olho para 2019, que vale o que vale, de 10 de 1 de 2019, mais ou menos, nós tivemos aqui até o final do ano, por aqui, esta tendência. Portanto, ele basicamente duplicou. Não duplicou propriamente, mas basicamente teve aqui uma subida quase a acompanhar um dobro da sua cotação. E portanto é um fundo extremamente, um REIT aliás, extremamente que se posicionou bastante bem em 2019 e teve um crescimento brutal. Outros fundos que também tiveram crescimentos espetaculares em 2019, vou aqui já agora falar do American Tower, porque acho absolutamente essencial. Aqui só temos a cotação, infelizmente só foi adicionado. Não. Eventualmente aqui mais para trás, exatamente. Portanto, temos aqui este crescimento, mais ou menos, portanto, desde o dia final do ano até... Portanto, cerca de aqui, nós tivemos no American Tower outros dos fundos que teve aqui uma recuperação, uma valorização, aliás, extremamente interessante. Não duplicou, mas teve, salvo erro, uma valorização de 70%, por aí. PSA. O PSA tem, é outro dos fundos dos REITs que teve uma valorização muito interessante ao longo de 2019, mas depois, no final do ano, teve uma depreciação ligeira. Portanto, aliás, vocês podem ver que aqui, até setembro, ele basicamente foi sempre em crescendo, com algumas flutuações, mas depois teve uma quebra ligeira. Hoje em dia é um REIT que está a cotar abaixo daquilo que cotava no início de 2019. Portanto, ele atualmente está a cotar $183, esteve sempre a cotar mais do que isso em 2019, e eu, quando chegar à altura de avaliar o PSA, falarei mais sobre isso. Depois, REITs bastante interessantes, na minha opinião, e de facto, quando eu falo em interesse, não é necessariamente interesse para que vão a correr comprar, não é isso, não é necessariamente, aliás,
Não é, o que eu quero dizer é, não é uma recomendação de compra. Quando eu digo a palavra interessante, é interessante para analisar. Muitas vezes para mim é interessante comprar, mas o que é interessante para mim comprar pode não ser interessante para vocês comprarem, pode não se adequar ao vosso perfil de risco e, portanto, tenham isso em mente. Mas de qualquer maneira, o American Campus, ACC, American Campus Corporation, é um REIT que também teve uma performance interessante nos últimos tempos, mas não tão alta. E isso é importante analisar e perceber porquê. Porque, enfim, por várias condicionantes do REIT, quando chegar à altura de falarmos mais concretamente deste REIT, falamos, mas tem um modelo de negócio bastante mais estável do que outros REITs. Teve também uma queda abrupta, como todos, pelo efeito Covid-19. Teve aqui algumas recuperações nos últimos tempos. Vamos perceber onde é que poderá ir parar aqui o American Campus. O American Campus tem algumas coisas más que eu depois gostaria, na minha opinião, ou seja, tem alguns aspectos que para mim são maus, assim é que que eu depois gostaria de falar em pormenor. Store. Um REIT também muito particular nos Estados Unidos que se dedica à storage. Era o outro REIT que estava debaixo do olho para 2019. Teve uma recuperação também bastante, uma valorização, aliás, bastante interessante. No entanto, como praticamente todos eles, naquilo que foi Covid-19, veio por aí abaixo e hoje tem oscilado nas suas volatilidades normais. 2019, grande recuperação. Ao longo do 2020, pré-Covid-19, continuou a valorizar. Depois temos aqui alguns REITs que se tornam interessantes até pelo fator de entrada, ou seja, eu vou aqui nesta série fazer investimentos entre os 100 e os 500 euros, mas vocês poderão eventualmente começar com 50 euros ou até menos do que isso. E se começarem com 50 euros, é difícil num mês comprarem, aqui neste caso, do Equity Residential para cima, ou mesmo do SPG, que já é um REIT muito acessível para as massas, comprar e, portanto, poderão não o fazer. Portanto, eu vou aqui também guiar muito por aquilo que é isso, que é o efetivo, digamos, disponibilidade de compra, e o KIM de facto é um REIT bastante interessante para isso, porque a cotação de uma ação é baixa, ou de uma UP, como quiserem, é baixa. Ora, muito bem, vamos então continuar. Na realidade eu tive que aqui fazer um compasso de espera de alguns dias, porque ainda não tinha balanço na conta, e depois transferi dinheiro para esta nova conta que criei com a XTB para vos mostrar esta série de como montar um portfólio e de REITs, naturalmente, e tive que aqui fazer um compasso de espera de dias. Infelizmente, uma vez que estou a comprar, e isso não é assim tão relevante, já vou explicar porquê, mas entre acontecer e não acontecer, preferia que não tivesse acontecido. Portanto, eu estou a gravar este vídeo no dia 28 de maio e nos últimos dias houve algumas notícias que levaram a uma inflação, ou na realidade uma recuperação do mercado, em virtude daquilo que tinham sido as quebras. Portanto, agora já tenho balanço, já posso negociar. Dizer também o seguinte, que é muito importante: investir em REITs é investir em imobiliário. E quem investe em imobiliário tem que ter uma filosofia de longo termo, na minha opinião. O imobiliário não é uma forma de ficar rico do dia para a noite, não é uma forma de fazer uns trocos ou fazer dinheiro muito rapidamente, no fundo, aumentarmos o nosso capital muito rapidamente, embora seja possível, e há várias pessoas que o fazem. Na minha opinião, esse investimento é mais íntegro, mais sério e mais estável se for pensado no longo termo. E, portanto, os REITs que eu aqui vou comprar, provavelmente eu vou mantê-los por muito tempo. Se por acaso fizer ajustes na minha carteira, vou-vos mostrar, nesta carteira aqui em particular, vou-vos mostrar, até porque eu já, um disclosure que na realidade hoje não vai ser necessário, porque os REITs que eu hoje vou comprar não os tenho, não tenho qualquer UP desses REITs no meu portfólio. Estes que vou comprar, ou que vos vou falar, efetivamente não tenho. Mas, feito essa disclosure, efetivamente estes REITs que eu vou comprar, tendo a pensar neles no longo termo, se por acaso fizer ajustes nesta carteira aqui, nesta conta, na XTB, mostrar-vos-ei tudo sobre esses ajustes e o porquê de eu fazer estes ajustes. Muito bem.
Ora bem, eu hoje pensei em falar-vos de três REITs diferentes. Temos que perceber uma coisa. Estamos a investir a 28 de maio de 2020, o que são tempos extremamente instáveis. Eu acredito que os mercados, mais cedo ou mais tarde, vão corrigir bastante em virtude daquilo que será o impacto do Covid-19 no mundo e em particular nos Estados Unidos, porque todos estes REITs são norte-americanos e em particular estadunidenses, e portanto eu acredito que estes REITs, na realidade, no médio prazo, no curto/médio prazo, a maior parte deles tem aqui um potencial de decréscimo considerável. No entanto, eu invisto em REITs no longo termo e, portanto, eu não me importo nada de manter esta carteira nos próximos 10 anos, por exemplo, e nesse sentido serão, penso eu, bons investimentos. Dito isso, portanto, não se espantem, eu não me vou espantar, e portanto, vocês não se espantem que nos próximos meses, quando eu publicar vídeos, vocês vejam a minha carteira a decrescer em valor. É perfeitamente normal, porque eu estou a pensar em 10 anos. Se eu ainda estiver a fazer estes vídeos daqui a 10 anos e vocês estiverem a seguir, aí já estou bastante mais confiante que estarei no verde, no lucro, e portanto será mais fácil. Muito bem, eu tinha dito que ia falar do Geo Group, portanto este vou já arrastar para aqui, e vou-vos também planeei hoje falar-vos do Store, e planeei falar-vos do PSA. Tenho aqui inclusivamente algumas cábulas, preferi mostrar-vos a minha cábula e fazer aqui alguma análise à vossa frente do que ter tudo no papel, mas efetivamente um REIT onde eu vou apostar desta vez será o Geo Group. Aliás, aquilo que eu estava a dizer de os últimos dias terem sido profícuos relativamente a uma recuperação, aliás, nota-se perfeitamente aqui nestes últimos 2 dias, desde o dia 22, houve uma recuperação, mas aqui houve uma recuperação mais acentuada desde o 26, portanto nos últimos 2 dias. Isto tem que ver com vários fatores, mas talvez na minha opinião o principal que tenha impulsionado os mercados foi mesmo o anúncio de um fundo pela União Europeia, enfim, que está na sequência daquilo que foi a proposta franco-alemã, mas que foi inclusivamente mais alta, portanto foi cerca de 50% mais alto. Inicialmente falavam-se em 50 mil milhões de euros, atualmente estamos a falar em 750 mil milhões de euros, o que de facto é um valor considerável, portanto estamos a falar de 3 vezes e meio o PIB português, e portanto é de facto um valor considerável de ajuda. Vamos esperar que esse dinheiro seja bem gasto. O que é certo e verdade é que ele já começou a impulsionar os mercados. Não só essa notícia, mas talvez na minha opinião essa tenha sido a principal. Muito bem, apesar disso, e de facto eu vou aqui no curto termo correr algum risco, porque não acredito que este valor, acho que na próxima semana ele possa estar inclusivamente já mais baixo, porque acho que o mercado tem vindo de facto a cair e a corrigir, e depois tem tido subidas, se quisermos, que têm sido efetivamente impulsionadas por notícias que vão acalmando os mercados e que vão dando um boost. Dito isso, como eu invisto no longo termo, como vos disse, não tenho qualquer problema em entrar agora, portanto não acho que faça uma diferença muito grande. Portanto, o Geo, vou falar dele, tenho aqui a minha cábula, e portanto vou-vos falar do PSA, também como já disse, tenho aqui uma disclosure também para fazer, que já vos faço, aliás, que já vos fiz na realidade. Eu não tenho qualquer UP do Geo Group e até à data, claro que agora eu vou transacioná-lo numa conta real e portanto vou ficar com ele. Depois deste vídeo não tenho qualquer intenção de carregar mais no Geo Group, embora isso eventualmente possa acontecer se detectar uma oportunidade grande, mas não é essa a ideia. Aliás, nesta minha carteira eu vou mesmo tentar que todas as transações, e acho que vou conseguir cumprir isso, todas as transações a fazer sejam gravadas e disponibilizadas para vocês, porque eu acho que é isso que vos traz valor. E de certa forma, se estou a investir o meu tempo nisto, devo investi-lo da forma que mais valor vos traz e que mais pessoas consigo ajudar. Muito bem. O que é que me apraz dizer então sobre o Geo Group, este primeiro REIT a ser analisado? O Geo Group é essencialmente baseado em instituições correcionais, prisionais, privadas, naturalmente, portanto o REIT é privado. Isso tem coisas muito boas e tem coisas muito más. Primeiro, as prisões não são um negócio sazonal, portanto são um negócio estável nesse sentido, infelizmente.
Em termos de sazonalidade, não tanto infelizmente pela sazonalidade ou não sazonalidade, porque isso é indiferente, infelizmente são estáveis e constantes porque há muito crime, não é? Porque, aliás, temos que perceber uma coisa, na realidade ao investir no Geo Group, eu não diria que estamos a investir a favor do crime, não diria isso, e acho que se alguém disser isso, está a desvirtuar aquilo que seria a ideia disto. Mas estamos, de facto, a apostar que o crime não vai cair exponencialmente. E isso não quer dizer que essa aposta seja algo que nós queremos, não é? Portanto, eu gostaria que no mundo inteiro não houvesse crime nenhum. Mas a verdade é que temos que lidar com a realidade. Há crime e, portanto, o crime existindo, tem que haver instituições prisionais e correcionais que lidam com ele. É a mesma coisa de que investir em saúde, quer dizer, que tomara nós que toda a gente, que não houvesse doenças no mundo, não é? E que toda a gente fosse saudável. Mas a verdade é que há pessoas doentes e, portanto, pode ser encarado como um investimento. E se na realidade usarmos este raciocínio para todos os tipos de REITs, em todos eles vão haver coisas que nós não gostaríamos que houvessem. E, portanto, nesse sentido, é importante perceber que ao investir no Geo Group, estamos pelo menos a achar que o crime não vai cair exponencialmente, independentemente de querermos ou não. Portanto, é essa a distinção que eu aqui quero fazer. Uma coisa é eu querer que o crime caia, outra é eu acreditar que ele vai cair, não é? Portanto, são coisas totalmente diferentes. Depois temos aqui um problema, aliás, eu não sei se vos posso mostrar isto com algum detalhe, talvez consiga mostrar aqui alguma coisa, o Seeking Alpha. Eu subscrevo o Seeking Alpha, portanto isto é um artigo pago e portanto não vos vou mostrar o artigo todo, não seria sequer correto da minha parte, que analisa o Geo Group e portanto vim aqui ver algumas coisas e de facto vim ver algumas coisas que efetivamente me... acho que são importantes. Eu vou-vos fazer aqui um resumo daquilo que está no artigo e com coisas com as quais eu concordo ou não concordo e vou dizer porque é que não concordo. Apesar de serem as prisões um negócio não sazonal, e isso, a sazonalidade de facto em REITs é uma coisa, em qualquer negócio é má, mas em REITs também é, são estáveis, mas apesar de serem estáveis, a verdade é que são privadas. E gera-se aqui um problema de pico. Este, de facto, é um problema que está identificado no artigo, no qual eu concordo inteiramente. Aliás, é precisamente por isso que eu até agora não tinha investido em REITs prisionais ou correcionais, não é? Porque há várias instituições aqui diferentes no REIT, mas de facto acho que faz todo o sentido diversificar também para aí e parece-me um REIT muito interessante no longo prazo, com várias desvantagens que também tem e que eu vos vou falar. Mas qual é este problema do pico? O pico é que, no fundo, vocês podem pensar como o Geo Group como uma extensão do sistema estatal. Ou seja, primeiro as prisões estatais, portanto, públicas do governo, e no caso dessas prisões terem uma capacidade terem a sua capacidade cheia, o Estado tem que recorrer a outras instituições privadas, naturalmente. Na minha opinião, a taxa de ocupação das prisões norte-americanas não é, das estadunidenses em particular, e dos sistemas correcionais, das instituições correcionais, não é um dos maiores problemas no mundo. Acho que na América Latina, por exemplo, os níveis são muito, muito, muito piores. Aliás, há uma série no YouTube que eu via porque gostava de perceber como... Aliás, é importante dizer que para se perceber de REITs e para se estudar REITs e para saber qual é o REIT que mais se adequa àquilo que nós pensamos e àquilo que nós achamos que vai acontecer, é preciso estudar muito mais do que o próprio REIT. É preciso perceber o setor. E, portanto, eu gostava na altura de aprender sobre o sistema prisional e correcional, mais do ponto de vista de imobiliário, mas há uma série no YouTube gratuita que é As Piores Prisões do Mundo, que eu de facto aconselho a vocês verem, e há prisões na América do Sul e até na América Central verdadeiramente sobrelotadas, além de outras coisas que não é o espaço aqui para fazer esse tipo de julgamento. E portanto, há o problema do pico, ou seja, se por acaso as prisões estatais tiverem uma afluência bastante mais pequena, aquilo que vai acontecer é que as privadas vão ter naturalmente menos clientela porque não serão necessárias. E portanto, nesse sentido é importante perceber que efetivamente se as privadas, se as estatais estiverem bem, as privadas sofrerão com isso. Depois há aqui outro problema
também identificado num artigo com o qual eu já tendo a concordar um bocadinho menos, mas que o artigo dizia que a marijuana de facto tem sido um problema grande até esta parte nos Estados Unidos, e o que acontece é que, portanto, com a legalização da marijuana vai haver menos combate a esse crime, porque vai deixar de ser crime e, portanto, vai também baixar o crime de uma forma geral, não pela via de que as pessoas deixaram de cometer crimes, mas simplesmente aquilo que elas fazem já não é crime. E aponta para um risco que eu acho que hoje, já agora esse artigo era de abril, e portanto já passou algum tempo, para o bem e para o mal. Como, por exemplo, aliás, hoje os Estados Unidos, precisamente hoje, 28 de maio, passaram os 100 mil mortos, o número dos 100 mil mortos. Eu não digo barreira porque parece que a comunicação social coloca barreiras em todo lado. Já se passou as barreiras dos X e dos Y. Afinal, havia muitas barreiras e nós não sabíamos. Já de facto ultrapassou o número de 100 mil mortos. O que é terrível. É um número muito, 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 muito pesado. O desconfinamento já está a acontecer gradualmente por esse mundo fora. Há várias notícias que nós temos. O mercado está a subir na 4ª sessão consecutiva. Os juros de Portugal estão a cair há 9 dias consecutivos. Há de facto aqui, nós estamos aqui numa altura em que o mercado está a recuperar. Dito isso, o risco do Covid-19, o artigo apontava para um possível foco, para um possível alívio dos prisioneiros, uma vez que... Prisioneiros não, dos presos, uma vez que poderia ser decretado um alívio. Aliás, isso aconteceu em Portugal, mais relativamente portanto, a presos que, ou detentos, como se diz no Brasil, que de facto não tinham a mesma gravidade de crimes, naturalmente. Vai haver mais prisioneiros low risk, portanto, aqueles prisioneiros... eu aqui provavelmente estou a utilizar a palavra prisioneiros de uma forma errada, a abusar aqui um bocadinho da notação, mas vou usá-la como as pessoas que estão em prisão, detidas em prisão, ok? Mais prisioneiros low risk, ou seja, crimes mais leves, e portanto se há prisioneiros menos leves, a tese do artigo é que vai haver também uma volatilidade maior naquilo que é o uso das instituições correcionais, e que haverá menos crime também, tudo devido ao Covid-19, porque há mais confinamento, as pessoas saem menos. Eu discordo de várias destas coisas. Claro que o artigo foi escrito, tem que ser justo, o artigo foi escrito em meio de abril, e àquela data poderia fazer mais sentido, efetivamente, era algo que estava super em voga, libertarem-se uma série de prisioneiros, e hoje em dia já acho que a situação já estava bem mais controlada a esse nível. E de facto o menos crime, mas lá está, eu acho que era uma análise muito up close, portanto era uma análise muito momentânea, muito aguda, e eu prefiro fazer as análises de longo termo, especialmente em REITs, mas em imobiliário de uma forma geral, também em ações o faço, portanto em REITs ainda mais. Portanto, nesse sentido, eu vou-vos aqui mostrar algumas coisas sobre o Geo Group, além deste artigo. Vocês podem sempre, já agora, eu vou-vos mostrar as páginas diretas, mas vocês podem sempre colocar GeoREIT ou REIT que seja, e depois Investor Relations, e vão ser encaminhados para a página Investor Relations, e portanto terão todos estes dados que eu vos vou mostrar. Além disso, aconselho sempre entrarem na REIT, tem informação compacta muito, muito interessante. Muitas vezes até dos FFOs, dos REITs, como vocês vão perceber, eu não me guio só pelos FFOs, acho que os Adjusted FFO são uma métrica bastante melhor, e depois uma coisa é o FFO do REIT, outra é o FFO per share, não é? Portanto, temos que perceber isso. Se não sabem o que são os FFOs, vejam os meus webinars aqui no canal, onde eu de certeza que já expliquei o conceito de FFO, Funds from Operations. Portanto, no último quarter, e já agora isto vocês podem sempre ver a atualização, portanto é relativo ao primeiro quarter de 2020. Tivemos de facto este FFOs, portanto 340 milhões de dólares no caso. O market cap é relativamente pequeno, 1.60 bilhões, mil milhões se quiserem.
Portanto, isto corresponde a cerca de, sei lá, 0,5% do PIB nacional. O yield é altíssimo, porque o dividendo foi de 48 cêntimos. Ele vai com certeza cair. Eu não estou a investir neste REIT a pensar que vou ter um dividendo de 15%. Aliás, 15% de forma sustentável só se consegue em imobiliário físico, ok? Agora, aqui há um conjunto entre aquilo que é a apreciação do REIT, a subida do dividendo constante, e, portanto, faz todo sentido também investir em REITs, na minha opinião. Eu não estou a contar com isto, ok? E, portanto, temos aqui já informação muito compacta. Ele estava a transacionar a 12,12. Atualmente, ele já está a 13, fechou a sessão de ontem a 13,8 e, portanto, tem de facto vindo a subir. Market cap, yield, o último dividendo, etc. Os últimos FFOs. Muito bem. Se viermos às Investor Relations, confirmamos também aqui, portanto, o market cap, 1,59. Aqui por acaso está um bocadinho diferente por algum motivo. Já agora deixem-me perceber que eu estou mesmo a avaliar o REIT certo. Portanto, aqui há, por algum motivo, já deve ter sido portanto, updated, não é? Atualizado. Mas enfim, é mais ou menos a mesma coisa. Temos um volume de quase 2 milhões. Vamos então aqui perceber, provavelmente aqui em Latest Financial Supplemental, talvez não, Latest Annual Report ou Latest Earning Releases. Algumas coisas vamos ver num lado, outras vezes provavelmente vamos ver no outro. Vamos aqui colocar, ok, provavelmente é. Portanto, aqui aquilo que é muito importante é procurar os Adjusted FFO. Não sei se tem, vamos ver. Adjusted Net Income, Adjusted Funds from Operations, aqui está. Vamos ver se também tem nos balance sheets. Adjusted EBITDAs, acho que está bastante completo. Provavelmente já me dá tudo aquilo que eu necessito. Excelente. Balance sheets, Adjusted Net Income per diluted share, Adjusted EBITDAs, Adjusted Funds from Operations. There we go. Portanto, está aqui a FFO. Portanto, à partida eu consigo por aqui tirar a informação que eu estou à procura. E, portanto, vamos já sem grande demora, até porque este vídeo já vai muito longo e eu provavelmente já não vos vou falar dos 3 REITs que tinha planeado. Vou-vos falar um bocadinho do Geo Group, com mais detalhe, porque vou adquirir hoje. E vou-vos falar de Public Storage, que é o PSA, também é um grande REIT, que talvez eu também compre hoje. Ainda vou aqui ver quanto é que vou adquirir de cada um. Muito bem, sem mais demoras, vamos então já aqui Assets e Liabilities. Há aqui algo que eu gostaria, não sei se aqui vamos ter, provavelmente aqui, portanto, em Latest Annual Report, poderemos ter, mas já lá vamos. Primeiro vou aqui às balance sheets. Muito bem, o total de assets são 4 milhões de dólares. Aliás, 4 milhões é impossível ser, naturalmente. E, portanto, será 4 mil milhões, assim aqui é. Portanto, eu estava aqui a tentar já agora perceber que unidades são, mas possivelmente tudo isto são milhares. Aliás, nós podemos aqui eventualmente ver qualquer coisa como assets. Vamos ver aqui, assets. O que é que nos aparece aqui? Additionally, first quarter 2020 results reflect a 0.4 million gain on real estate assets pre-tax. 0.4 million, portanto, assets. Real estate assets pre-tax. Portanto, em assets devemos aqui ter assets pre-tax. Portanto, eu suponho que seja este ganho. Ok, aqui. Assets pre-tax, portanto, isto é 0.4 milhões, logo, exatamente, está tudo em milhares. É curioso que normalmente nas balance sheets diz logo aqui em cima quais é que são as unidades, só para termos a certeza que não estamos... Embora, mesmo que a escala mudasse 10 vezes, tudo continuaria normalizado, portanto não haveria grande problema. Em todo o caso, vamos ser um bocadinho rigorosos, então, 4 mil milhões
de dólares. Portanto, é importante perceber que no primeiro quarter já houve aqui um declínio, diria bastante significativo, na casa dos 200 milhões, em assets, ok? Vamos perceber as liabilities já também decresceram e, portanto, temos que perceber exatamente em que é que decresceram e cá está. Foi portanto, temos aqui cerca de 30 milhões ou 38 milhões talvez, portanto vamos aqui colocar na calculadora, 370 menos 408, mais coisa menos coisa, temos 38 milhões de decréscimo em long term debt, portanto já temos que também perceber a maturidade, mas aqui efetivamente houve uma queda considerável, portanto estamos a falar, se pensarmos em 38 milhões sobre o total de liabilities, no caso, que é exatamente a mesma coisa, porque está normalizada para equity, e tudo bem, estamos a falar de 1%, portanto é significativo. Foi a queda que se registou maior, ok, a equity de shareholders também cresceu alguma coisa, portanto o REIT está a tomar mais posição, tudo bem, muito bem. Vamos então aqui aos Adjusted FFOs. Nós temos mesmo que atalhar, caso contrário estes vídeos ficariam enormemente grandes. Temos já agora aqui, isto é informação, provavelmente highlights exatamente, temos aqui 0,55 per dividend, per diluted share, portanto neste momento aqui na XTB ele está a cotar, ora, 13,08, portanto 0,55 sobre 13,08 dá 4, ou 13,08 a dividir por 0,55. Temos aqui 24 de price over adjusted FFO. E, portanto, não é um número especialmente atrativo. Portanto, tudo indica que este REIT vai normalizar para um valor mais baixo. Portanto, ou seja, indica que no curto termo, de facto, eu estou a jogar contra mim próprio ao investir neste REIT. Embora isso possa não acontecer, mas temos aqui uma série de indicadores que nos mostram isto. A partir de certos valores, de facto, ele começa a ficar perigoso. 24 para mim já é ligeiramente alto. Muito bem. Isto foi relativamente ao primeiro quarter de 2020, portanto, de janeiro a março, tudo bem. Temos aqui agora algumas expectativas daquilo que vai ser o segundo quarter, portanto, eles dizem que pode inclusivamente baixar o Adjusted FFO por share e aumentar é residual. O total do ano normalizado deverá ser 2,35, portanto, se nós pensarmos em 2,35, por uma cotação, aliás, de 13,08 sobre 2,35, já me parece relativamente aceitável. Portanto, idealmente eu gostaria de ver este valor mais perto dos 4 do que dos 6, mas não, 5,5, 5,56 não é de facto muito preocupante na minha opinião. Mais coisas que aqui temos. Vamos perceber como é que têm evoluído os Adjusted FFOs. Haveria aqui naturalmente, eu poderia falar sobre estas balance sheets durante horas e horas e horas, mas não creio que seja isso que seja pretendido por vocês e não é certamente aquilo que eu pretendo fazer neste espaço. Portanto, vamos aqui procurar Adjusted FFO. Ora, como é que estava? Portanto, temos que ir. Eu peço desculpa, estes REITs eu vou analisá-los em tempo real e, portanto, não vou fazer algum trabalho de casa, naturalmente, como sempre faço, mas não vou preparar as análises, como outros webinars em que tenho 1 hora para descarregar tudo e mais alguma coisa. Aqui estamos a falar de Adjusted FFOs que realmente caíram. Não são estes que eu quero, talvez. Portanto, estes aqui são os FY. Não tenho a certeza que queira isto. Preferia ver do último trimestre. Possivelmente não os temos porque não são consolidados. Precisamente, é isso mesmo. Infelizmente não temos consolidados. Muito bem, em todo o caso temos aqui será que temos? Não temos Adjusted FFOs para, até porque não está auditado, nada disto está auditado, mas não temos a diferença dos... aqui até temos sim senhor. Por algum motivo eles aqui não colocaram. Equals
AFFO, era isto que eu queria. Houve aqui uma queda substancial. Esta queda aqui, eu já estive a analisar este REIT. Em parte foi por causa do coronavírus, efetivamente, ou do Covid-19, aliás, o REIT acabou por sofrer um pouco em termos instantâneos, por assim dizer. Não acho, no entanto, que esta queda que se tenha verificado, portanto, reparem que ele... aliás, é uma coisa muito estranha nos mercados em geral. Por exemplo, eu posso aqui pôr o Store, comparar imediatamente com o Store. O Store aqui caiu, e qualquer outro, provavelmente eu arriscaria-me a dizer, a queda maior foi com a reação ao Covid-19. Depois disso, nunca estivemos abaixo da queda ao Covid-19. Vamos também colocar o PSA, mesma coisa, portanto, ele nunca foi abaixo. E o Geo foi abaixo da queda inicial. E depois chegou praticamente a estar lá outra vez. Portanto, é um REIT que tem sofrido instantaneamente. Eu já estive à procura porque ainda não consegui perceber bem porquê, mas tenho alguns indícios. E de facto aqui, esta queda aqui nos Adjusted FFOs deveu-se em parte, na minha opinião, às quedas do coronavírus, mas não exclusivamente, ok? Portanto, nesse sentido, é importante também termos em mente que provavelmente é um setor que vai ter no curto prazo, vai ter alguma vulnerabilidade, por assim dizer. No entanto, eu continuo a acreditar que este fundo, que este REIT, aliás, vai ter um futuro proeminente, especialmente nos próximos 10 anos. Continuo a acreditar nisso. Aquilo que eu queria procurar, e isso de facto faria toda a diferença, eu quis fazer essa análise em tempo real com vocês. Já procurei na realidade e não encontrei, não me parece estar a ser fácil, que é a maturidade. Vamos perceber aqui, portanto, este aqui é o relatório anual de 2019. Ele ainda está a carregar. De facto, aquilo que eu quero ver é a maturidade da dívida e a organização da dívida. Em termos de portfólio, ele parece-me relativamente bem distribuído dentro daquilo que é os Estados Unidos. Nós talvez aqui possamos... Salvo erro, haveria aqui... Não há aqui uma... Enfim, vocês vão ver que os REITs diferentes têm informações mostradas de forma diferente e alguns são mesmo absolutamente espetaculares, outros dão um bocadinho mais de trabalho. No fundo é essa a grande diferença. Por exemplo, estes gráficos deveriam, na minha opinião, estar no site disponíveis a toda a gente. Eu não vou aqui falar, portanto, vou aqui já agora dizer algumas coisas, que é... Nos últimos anos ele tem crescido, mas mal era que assim não fosse. Portanto, os Adjusted FFOs têm crescido nos últimos anos, tanto no total... Agora reparem que aqui já falam em milhões. Portanto, 320 milhões em Adjusted FFOs no último ano, cresceram nos últimos 2 anos. A mesma coisa per share, portanto, cresceu. Em termos de revenue, portanto, ainda não estamos a falar do portfólio. Em termos de revenue, ele está relativamente bem diversificado, ok? E podemos aqui ver algumas coisas que nos dizem, que nos dão algumas ideias relativamente à distribuição também geográfica. Temos cerca de 10% da revenue na Austrália, temos 1% em South Africa e depois temos vários, e este aqui de facto tem que ser analisado com alguma calma. Naturalmente que ao investir num REIT eu leio tudo o que é os últimos reports, no mínimo, os últimos reports trimestrais e os últimos 1 a 2, portanto, annual reports. Aqui estamos a falar do último disponível, naturalmente. E aqui queríamos perceber algumas coisas relativamente ao portfólio, que eu queria analisar com vocês, embora já tenha visto aqui algumas coisas importantes. É algo relativamente diversificado, eu diria, mas está muito exposto aos Estados Unidos. No entanto, eu sou muito sincero. Aliás, podemos aqui utilizar, e mesmo na lógica de os próximos anos, aquilo que Warren Buffett diz, never bet against America, e eu concordo totalmente, pelo menos hoje e nos próximos anos, entendo que isso vai acontecer. É já agora um REIT que se foca muito na ESG, Environmental, Social and Governance. Não é, aliás, em função da área que está, não é algo que eu aqui queira analisar. Quero analisar, sim, alguns números que me parecem ser muito importantes. Primeiro,
têm, vamos aqui ver aqui, já agora este REIT, eu tinha aqui, salvo erro, não tinha aqui nas minhas notas. Bom, podemos aqui ver alguma distribuição. Eu queria aqui chegar, inclusivamente, o portfólio, portanto, em termos de as várias propriedades que tem, etc. E temos enfim, toda esta informação disponível. Temos depois International Services, que nos diz algo sobre aquilo que é lá fora. Portanto, ele está presente e é por isso que eu acho que ele está relativamente exposto lá fora, mas ainda muito concentrado nos Estados Unidos. Ele está na Austrália, aliás, South Africa e United Kingdom, portanto Reino Unido, sendo que a Austrália é de facto, tem uma posição interessante, onde tem 10% da revenue. South Africa é meramente residual ou diversificador. Em termos de, eu tinha aqui salvo erro nas notas, enfim, tinha aqui uma série de notas, mas estou a usar o bloco de notas e as coisas vão abaixo. Eu salvo erro, eles têm 6 campus ou instituições fora dos Estados Unidos, portanto divididas entre a Austrália, South Africa e United Kingdom. Cada uma delas tem aproximadamente uma média de 1.200 camas. Portanto, nos Estados Unidos vemos aqui que tem 250 camas. Aqui em South Africa tem 3.000, é um correctional center. E depois, na Austrália, temos aqui 4.400 camas divididas por 13 estados australianos. Aqui sim, eu de facto acho que a posição na Austrália é muito boa, muito inteligente e diversificada. Temos aqui mais algumas coisas. Doações, que neste caso não nos interessa tanto analisar. Diversificação a esse nível, e temos aqui algumas coisas interessantes que eu vos queria mostrar relativamente à performance. Esse é o principal. Aliás, no Quarterly Report nós não temos essa informação toda disponível. Nós vemos aqui várias métricas a crescer nos últimos anos. Também mal era que assim não fosse na realidade, portanto a esse nível não é muito de surpreender. Temos aqui, em particular, o Geo Group, mais ou menos estável, mas com crescimentos, na minha opinião, interessantes. Temos o MSCI, o índice de REITs, onde tem uma variação mais ou menos constante. A única coisa que, de facto, salta imediatamente à vista, aliás, quando comparamos as curvas, embora eu aqui não consiga fazer isso tudo, estou aqui a dar uma análise mesmo. Talvez a partir do próximo episódio eu me consiga concentrar só num fundo e fazer uma análise bastante mais extensa, mas aquilo que salta à vista foi o crescimento de 2018 para 2019, que no Geo Group não foi tão grande, mas também entendo que tenha sido pelo fator de reestruturação do portfólio. Aquilo que é muito importante, e eu já tinha visto, mas não sei se foi neste relatório, é a maturity, portanto, maturity, exatamente. E aqui eu tenho algumas coisas a dizer que já tinha visto. Eu salvo erro, não vi neste annual report, tinha na altura até um gráfico que fiz, em que basicamente o GEO essencialmente conseguiu push em inglês, portanto empurrar alguma da maturidade ainda relativamente considerável, portanto 900 milhões. Lembrem-se que o total de passivo deste fundo é de 4.000 milhões. Ora, não sei onde é que eu tinha o annual report com, aliás, os balance sheets. Penso que fosse aqui, earnings release. Nós estávamos a falar em 4.1 aqui, 4.1 mil milhões em liabilities e, portanto, estendeu uma parte significativa do seu crédito, dos seus créditos até maio de 2024. Acho que vários REITs estão a tentar fazer isto. Aliás, este era em 2019, e foi por isso já agora que eu não investi. Achei que a maturidade estava muito perto e não percebia muito bem como é que eles iam lidar com ela, não sabia muito bem, e portanto não quis arriscar. Hoje já entendo que esta maturidade é perfeitamente execuível
e estamos a falar de um ganho de, hoje, à data, de 4 anos, portanto, precisamente maio de 2024, portanto, tem aqui 4 anos de almofada. O que foi importante foi não mudar nada, nem em termos de tamanho, nem em termos de pricing, portanto, parece-me bastante bem. Lembrem-se que eu tinha falado que ali a dívida tinha baixado, portanto 56 milhões tinha baixado em 38 milhões. Durante 2019 pareceu-me que a estratégia era essa. Eu estava muito ansioso para ver o que é que ia acontecer em 2020 com este REIT. Parece-me novamente que a estratégia vai continuar a ser essa antes do Covid-19. Depois do Covid-19 temos que esperar para ver. Mas compraram, ou recompraram, se quiserem, 56 milhões de notes que tinham, que iam acabar este ano, e portanto deixa também de ser um problema em termos de maturidade relativamente a 2020. E portanto parece-me que a coisa está bastante mais controlada. Eu queria efetivamente aqui ver a maturidade total, que me parece ser extremamente importante. Portanto, aqui mais abaixo, provavelmente, temos aqui a mesma informação. Under the amendment, the maturity date of our revolver has been extended to May 17th, 2024, que basicamente era aquilo que eu estava a dizer. Estenderam bastante maturidade para até 2024. Depois aqui temos uma série de coisas muito importantes. Eu acho que o juro é relativamente alto. Reparem que há aqui senior notes a vencer em 2022, 23, 24 e 26. Em termos de notas, efetivamente, não é nem de perto nem de longe aquilo que foi, portanto, a dívida que foi estendida de 900 milhões, é cerca de 1/3 disso, portanto, em cada ano temos aqui 300 milhões, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, por ano. Mais 50 milhões, menos 50 milhões para este fundo. Temos que perceber que para nós é mais coisa, menos coisa, temos que colocar as coisas em perspectiva. O fundo de facto tem feito um esforço para a recompra. Podem ler tudo aqui. Parece-me que aquilo que é importante é que a maturidade no total está relativamente protegida. E repare-se, caiu-me aqui. Tales, esta parte corta, por favor, se calhar. Ok. E repare-se que aqui há a maturidade, e para mim isso é extremamente importante. Se vocês já me viram a analisar REITs, aliás, há aqui muitas coisas ultra importantes que eu estou simplesmente a passar à frente, senão este vídeo ficava com 5 horas e não pode ser, e eu fazia aqui a análise toda do REIT. E também não é isso que esta série gratuita se propõe a fazer, vamos ser sinceros. Mas essencialmente nós temos aqui cerca de 1.000 milhões em menos de um ano. Peço desculpa. Temos aqui, exatamente, cerca de 1.000 milhões em... aliás, peço desculpa. Temos aqui 1.000 milhões no total, temos aqui 1 milhão em menos de um ano, o que não é nada preocupante. Temos aqui 196 milhões. Aqui já agora temos as unidades bem definidas em thousands. Temos aqui de cerca de 200 milhões em 1 a 3 anos. E depois temos 3 a 5 anos, que é aquela nota que foi puxada, se quisermos, de 900 milhões. Foi puxada a 5 anos, foi empurrada, aliás, para 5 anos. E, portanto, o total disto dá 2.000 milhões em 3 a 5 anos. Este vai ser o período crítico se... não for novamente estendido o prazo ou empurrado o prazo, por assim dizer. Este, para mim, parece-me o período crítico deste REIT. E, portanto, nesse sentido, temos aqui uma almofada de 5 anos, porque até lá nós estamos a falar no máximo em 700 mil milhões. Ora, 700 mil milhões a 5 anos, para vocês terem uma noção, representa nos 4.1.2 mil milhões cerca de 17% de passivo até 3 anos. E, portanto, parece-me relativamente controlável. Aqui é que eu já não sei o que é que vai acontecer a 5 anos, mas cá estarei eu para analisar a situação. Dado que, neste momento, maturidade com mais de 5 anos é relativamente pequena, eu tenho quase a certeza que o REIT vai tentar negociar grande parte desta maturidade para a frente. Aquilo que eu tenho mais reservas é em perceber efetivamente, se as condições nesta altura não mudam. Porque se até agora foi possível não mudar com taxas de juros baixas
Eu não sei, e na realidade o Covid-19 veio mudar aqui muita coisa relativamente a isso, não é? Mas eu não sei, e quando digo não sei, temo que a taxa de juros possa estar mais alta e que neste momento, quando se for tentar renegociar esta dívida para a frente, ela venha, pese bastante mais. De qualquer maneira, o que eu quero também dizer é que atualmente as notas, pelo menos, estão já a taxas de juros relativamente altas. 6% para mim é relativamente altas. Embora o montante total por ano não seja vastamente enorme, portanto na casa dos 300 milhões, como eu tinha dito, a verdade é que entre 5% a 6%, mesmo em 300 milhões, parece-me muitíssimo grande. Aliás, colocando novamente as coisas em perspectiva, o que me faz aqui também alongar mais uma vez, se nós considerarmos 5% de 300 milhões, nós estamos a falar em 15 milhões. 15 milhões em virtude da revenue, que eu aqui vos vou tentar obter, para 2020. Nós estamos aqui a falar de, revenue. A revenue no primeiro quarter de 2020 terá sido 650 milhões e, portanto, colocando as coisas em perspectiva, este provavelmente já não é só relativamente ao primeiro quarter. Aliás, deixem-me confirmar. Precisamente, é assim, senhor. E, portanto, relativamente a isso, parece-me ainda relativamente baixo. No entanto, eu fico um pouco assustado quando vejo tantas notas, aliás, um juro tão alto em notas ainda relativamente consideráveis, ok? Embora aquilo que me parece interessante no Geo, em termos de gestão, é que têm sido feitas, de facto, um esforço grande e parece-me que em 2020 vão tentar fazer, embora não acredito que vão chegar aos níveis de 2019 pelo efeito Covid-19, mas estão a tentar recomprar notas. E, portanto, este para mim é talvez o quadro mais importante que nós temos para que nos dê aqui uma almofada até 5 anos e, portanto, estou relativamente considerável. Depois, cash flow ultra importante. Salvo erro, aliás, aqui em baixo até consegui aqui ver, net cash used in financing activities, portanto aqui é o net cash que eu não quero tanto saber. Ok, aqui sim. Net cash provided by operating activities in 2019 and 2018 was 338.1 million and 274.5 million respectively. Portanto, aqui notamos um incremento relativamente grande. Já de 2019, aquilo que foi o valor total do REIT baixou. O cash flow esteve relativamente alto. O que eu acho que provavelmente vai acontecer é que em 2020 vai haver uma queda substancial. Eu só não sei até onde é que pode ir parar. Se for parar até valores de 2018, já não era mau, mas poderá ficar abaixo disso. Depois temos aqui toda no fundo, estas duas páginas, a 21, a 22 e um bocadinho ainda da 23, são provavelmente aquilo que eu mais vi em termos da análise deste REIT no início do ano, quando o marquei como um REIT para ter debaixo do olho. E de facto, em termos de cash flow, não é dos melhores REITs que eu vi, nem pouco mais ou menos. Em termos de FFOs, não é dos melhores REITs que eu vi, nem pouco mais ou menos. Em termos de maturidade de dívida, temos uma almofada, mas há REITs que estão bastante melhor posicionados. No entanto, é relativamente interessante. Aquilo que me pareceu mal foi uma taxa de juro penalizadora. Dito isto tudo, portanto, há muitas coisas más, mas há uma coisa bastante boa, que é, eu acredito que nos próximos 10 anos isto vai ser um setor que vai ter uma florescência grande. E acho que, sinceramente, nós podemos estar aqui perante um crash económico. Acho que, em virtude disso, infelizmente, o crime vai aumentar. E, portanto, eu tenho aqui alguma confiança, para não dizer muita, no setor. O REIT em si, como eu disse, tem aqui várias coisas que não me parecem corretas. Eu, sem dúvida, aconselhava lerem este Annual Report por inteiro. E, mais do que isso, o Annual Report 2018, para terem uma noção da evolução, e os últimos 2 ou 3
quarterly reports. Em todo o caso, eu vou, se calhar já não terei muito espaço, mas eu vou adquirir o Geo Group e vou-vos falar um bocadinho do PSA. Não posso levar a coisa muito mais longe porque já vamos longuíssimos. Muito bem, o PSA eu já tinha falado nele quando fui buscar os REITs, é o Public Storage. Tem aqui Investors Relations, este site. O PSA é o maior do mundo em termos de storage, tanto a deter como a operar como a desenvolver, o que é realmente remarkable. Tem quase 2.500 propriedades, se quisermos, para 1 milhão de utilizadores, essencialmente nos Estados Unidos, mas está no SP500 e também no FT Global 500, mas é de facto um REIT com um market cap bastante grande, é um REIT bastante sólido. Aliás, eu poderei aqui colocar, vamos aqui colocar na REIT para vermos. Aliás, aquilo que eu vos disse sobre vocês virem à NAREIT é precisamente aquilo que eu faço para ter informação compilada rapidamente. NAREIT 35.96, vamos dizer 36 para 1.59. Percebam que estamos a falar de um public storage que tem um market cap de 36 mil milhões. E percebam que estamos a falar de um Geo Group que só tem, e digo só em perspectiva, claro está, de 1.6, ok? Portanto, na prática, se nós fizermos as contas, o PSA é 22.5 vezes maior do que o Geo Group. Estamos a falar aqui, se quisermos, num REIT de nicho, ok? O PSA não tem nada a ver. Aliás, está no SP500, etc. Eu queria aqui falar de várias coisas, mas já não vou a tempo. A queda, e talvez faça isto no próximo episódio da série, a queda no primeiro quarto de 2020 foi relativamente considerável. Estão a apostar, na minha opinião, numa política de expansão, daquilo que me permite ver. Com o Covid-19, é muito importante dizer isto, o segmento de casas single family caiu quase 20%. O PSA caiu só 8%. E na minha opinião isto deve-se à crença do mercado, e eu acho que nos próximos anos podemos também passar por aí, no facto de que as pessoas vão migrar para casas menores e precisam de public storage, precisam de storage, portanto precisam de, que é algo já agora muito mais comum na cultura estadunidense do que na nossa, alugar garagens para colocar coisas, e muitas vezes durante anos, basicamente são arrendadas. E até não tanto no segmento casa, ou seja, na família clássica americana de média classe que vai ter que fazer isso porque vai fazer um downsize, vai migrar para uma casa mais pequena em virtude da crise ou possível crise que aí vem, mas mais no setor empresarial. E o PSA está exposto a tudo, embora esteja, na minha opinião, tenha mais incidência, de facto, nas famílias. A análise balance sheets aqui já não vou conseguir fazer. Gosto do PSA, tenho coisas muito mais na análise balance sheets e vou, no próximo episódio, falar do PSA. Portanto, também aqui queria falar de um terceiro REIT, é completamente impossível, que era o Store, que no fundo é um REIT, digamos, comparável ao PSA. E tem aqui também algumas coisas importantes. Na realidade, se calhar eu vou deixar, porque para ser mais justo com o PSA, eu não fiz uma análise muito grande. Eu se calhar vou adquirir hoje Store e depois vou-vos falar dos dois, mas vou essencialmente abrir aqui um ticket para comprar Geo. E não vou aqui colocar um ticket muito agressivo porque posso correr o risco de no próximo vídeo ainda nem sequer de ter Geo. Eu vou aqui colocar cerca de $12 e vou dizer que quero este ticket aberto até 10 de junho. Vou comprar efetivamente aqui, talvez, vamos falar aqui em não sei, vamos aqui falar se calhar em um volume de 500, portanto isto aqui dá, portanto naturalmente que não é 500, é 50. Nós temos aqui 548 com uma comissão de 9.3, eu vou se calhar eventualmente falar em não 450, mas 45.
se a plataforma me deixar. Eu percebo que seria mais apelativo comprar 450, mas eu de facto só quero 45 para já. Estamos aqui a falar de um total de cerca de 500 euros, uma comissão de 9, talvez ainda considere 40, estamos a falar de 438. Vou adquirir 40 shares deste Geo. Vou abrir um ticket para comprar a 12. E portanto o ticket está concluído. Temos aqui uma ordem já pendente, colocada aqui, e portanto ela foi colocada hoje, 28 de maio, e tem esta validade. Estou confiante que vou conseguir adquirir. Depois, portanto ela já aqui aparece. Vamos aqui ver no Store. Vamos fazer o seguinte, para eu não estar a adquirir nenhum REIT sobre o qual não falo com alguma extensão, o próximo vídeo, e é assim que eu acho que seria melhor eu fazer, eu vou falar do PSA e do Store, e vou fazê-lo já em inícios de junho, para efetivamente ser justo. Entretanto, possivelmente carregarei a minha conta, porque vou carregar a minha conta sempre no início de cada mês. Eu poderei, como disse, investir entre 100 a 500 euros por cada REIT. Vou tentar estar o mais próximo possível dos 500, mas vou tentar carregar a conta no início de cada mês. E, portanto, na próxima, até porque, de facto, acredito que são REITs, estes aqui, na minha opinião, são hoje os mais interessantes para eu falar e potencialmente eu adquirir, e, portanto, nesse sentido, no próximo vídeo, vou comparar Store com PSA. Efetivamente não levei esta primeira aula, eu não levei as coisas ao nível que queria e que podia levar ao comentar extensivamente tudo sobre os REITs, mas é uma aula introdutória. Eu mais cedo ou mais tarde vou revisitar o Geo e, portanto, nessa altura eu darei detalhes mais concretos. Teremos aqui, ao longo do ano e dos próximos anos, se tudo correr bem, vários REITs para analisar. Entretanto, eu acho que até adicionei aqui mais algum, sem querer, queria mostrar-vos, no fundo não vos queria privar disso, mas adicionei aqui mais um nos bookmarks enquanto não estava a gravar por algum motivo, já não sei bem qual, mas eu vou continuar a adicionar aqui REITs para falar deles todos. Hoje abri um ticket para comprar Geo, tenho quase a certeza que ele vai entrar, ou pelo menos estou confiante que ele vai entrar até, nos próximos 10 ou 15 dias, até à validade. E efetivamente estou bastante confiante nisso. Depois, no próximo vídeo, vou falar de Store e de PSA, que sendo relativamente concorrentes, são coisas diferentes e que vou falar extensivamente. É importante dizer uma coisa: o PSA tem, o Public Storage tem aqui uma desvantagem. Entrar no PSA é um bocadinho mais penoso porque a cotação, aliás, nos últimos tempos, e tanto quanto é possível aqui verificar, esteve sempre acima dos $150. Atualmente está em cerca de $200. Tem tido também uma recuperação. Seria muito mais interessante ter comprado a semana passada, mas não interessa. Isso, no longo termo, de facto, não interessa. Mas vou falar destes dois REITs, Store e PSA, na próxima aula. Está definido e provavelmente até vamos fazer mesmo a série assim. No final de cada aula eu digo o que é que vou falar na aula seguinte, no vídeo seguinte, a não ser que depois as coisas mudem e haja um REIT muito mais interessante, uma oportunidade brutal, e depois aí terei naturalmente que falar nele. Mas direi o porquê de reescalonar, se quisermos, o conteúdo. Foi esta a primeira aula, uma aula longuíssima, mas introdutória aqui de algumas coisas. A partir de agora eu penso conseguir ser muito mais objetivo na análise dos REITs. Até à próxima aula, espero que tenham gostado. Abrir a conta para começarem a investir, caso queiram, o link está na descrição. Abrir conta na XTV, é mesmo esta plataforma que vocês aqui estão a ver, é tudo real aqui, não há simulação nenhuma, isto são valores reais que eu estou a investir por minha conta e risco. Isto não é aconselhamento financeiro, mas acho que vos passo aqui valor para vocês terem mais informação, para analisarem vocês mesmos se faz sentido adicionarem estes REITs ao vosso portfólio ou não. Foi então o primeiro vídeo desta série de montar um portfólio de REITs, um portfólio real de REITs, se quisermos. Até ao próximo episódio, fiquem bem. Bons negócios imobiliários, potencialmente via REITs. Um abraço.